Olá, sou o professor Carmo e nesse vídeo farei explanação do material de leitura do tópico de número 2 da nossa disciplina. Tá? Nele, então, faremos a abordagem das unidades de comprimento com enfoque histórico e também aproveitaremos para falar sobre nossa primeira atividade avaliativa, que se trata da elaboração de um glossário. Então, vamos à apresentação do material. Então, o tópico tem como título Unidades de Comprimento com ênfase na história da matemática. Então, através dele, nós buscamos trazer algumas atividades que contemplem essa temática que aborda desde a necessidade de se medir, o uso de diferentes unidades de medida até se chegar às unidades de medida convencionais atualmente utilizadas. Tá? Então, por questão de logística, nós optamos por dividir esta oficina, digamos assim, em 4 etapas. Na primeira etapa, se desenvolve 3 atividades com o intuito de evidenciar a necessidade de se medir. Então, iniciamos com uma problematização. Tá? Nesta problematização, busca-se trazer aspectos históricos sobre a necessidade do ser humano em medir, tá? Que é uma necessidade que surge em suas tarefas diárias. Tá? Nós poderíamos até aqui comentar, por exemplo, vamos nos imaginar indo até um açougue. Tá? Como é que nós efetuaríamos a compra de uma determinada quantidade de carne se nós não tivéssemos, por exemplo, unidades de medida? Se nós não tivéssemos o quilograma, não tivéssemos o grama, tá? Como é que nós poderíamos, por exemplo, comprar roupas, tá? Ou tecidos para confeccionar roupas? Como que nós poderíamos nos organizar enquanto o tempo? Tá? Como é que nós poderíamos medir o tempo se nós não tivéssemos as unidades hora, minutos, segundos, dias? Tá? Então, fica claro que as unidades de medida, ou o ato de medir, é algo intrínseco à atividade humana e que certamente surgiu ou sua necessidade se tornou mais evidente a partir do momento em que o homem passou a conviver em sociedade, no momento em que começou a produzir alimentos, trocar mercadorias, construir moradias. Então, a partir desse momento, obviamente, essa necessidade de medir se tornou mais evidente. Mas o que é medir? Já falávamos lá no primeiro tópico, mas vamos repetir aqui. Medir nada mais é do que um ato de comparar. Comparar uma certa quantidade desconhecida com uma unidade padrão, que nós chamamos unidade de medida. Tá? Quando nós queremos saber a massa de um determinado produto, nós temos uma unidade de medida padrão que é o quilograma. Então, nós vamos associar aquela quantidade, essa unidade quilograma, e vamos ver quantas vezes aquele produto pesa mais do que 1 quilograma, ou menos. Quando nós queremos mensurar o tempo, nós vamos ver quantas frações de segundo cabem num determinado intervalo. Quando nós queremos medir o comprimento, por exemplo, o comprimento de ou a altura de uma porta, nós podemos, por exemplo, usar uma unidade palmo e aí medir quantos palmos cabem na altura dessa porta. Então, isso é um ato de medir, é comparar. Comparar uma quantidade desconhecida, comparar uma grandeza com uma quantidade padrão, chamada unidade de medida. Então, nesse aspecto,
ressalta a importância dentro da nossa disciplina das unidades de medida. Lembrando que o nome da disciplina é Grandezas e Medidas, mas dentre esse campo, com certeza, o principal conceito atrelado é o de unidade de medida. Tá? E as primeiras unidades de medida utilizadas pelo homem não poderiam ser diferentes, foram partes do corpo. Isso justifica pela praticidade de você estar aí com as partes do corpo, o palmo, a polegada, a braça, a jarda, outras medidas que nós vamos vendo aqui, tá? Então, nós sugerimos aqui na sequência a realização de uma atividade prática. Pedir para os alunos para medirem o comprimento da carteira ou outras medidas que estão disponíveis na sala de aula, utilizando partes do próprio corpo. E aqui eu sugeri, então, simulei a medição do comprimento de uma carteira, onde alguns alunos a mediram em palmos, outras mediram em polegadas. E vejam, aqui já salta aos olhos um problema. A medição, ela não é algo exato, tá? Então, nós entramos aqui numa discussão, que é a última atividade dentro da primeira etapa. Nós temos que discutir esses aspectos. Primeiro, a medição não é uma atividade precisa. Ela depende muito do instrumento que vai ser utilizado para efetuar a medida. Quando as unidades de medida são partes do corpo, como por exemplo palmos, o tamanho do meu palmo difere do tamanho do palmo de um aluno, especialmente um aluno, por exemplo, do 6º ano. Então, há de se conver que existem diferentes tamanhos de palmo. Isso ocorre com as outras unidades de medida do corpo. Então, tendo isso presente, é óbvio que isso ocasionaria algumas discussões, algumas injustiças. Como, por exemplo, na hora de comprar um tecido, você vai medir com o palmo do comprador ou do vendedor? Então, para sanar esses problemas, é que a humanidade, ao longo dos tempos, passou a padronizar as unidades de medida. Tá? Mas antes de nós irmos para a questão da padronização, vamos aqui para a etapa de número 2, que fala sobre unidades não convencionais na história. Esta etapa número 2, ela está diretamente relacionada à avaliação de vocês neste tópico, que é a elaboração de um glossário com unidades de medida não convencionais e convencionais. Tá? Então, aqui eu introduzo essa etapa apresentando algumas unidades de medida antigas associadas a algumas de suas curiosidades quanto ao seu uso. Então, a primeira unidade que eu trago aqui é a jarda. Tá? A jarda, então, é a medida da distância do nariz até a ponta do polegar, estendido. Então, foi uma unidade de medida bastante usada por alfaiates ingleses e até hoje continua sendo utilizado em algumas situações bem específicas, especialmente em países como Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Tá? Os amantes dos esportes aí, que assistem, por exemplo, futebol americano, devem lembrar que lá aquelas linhas que são traçadas ao longo do campo demarcam jardas. A mesma coisa ocorre lá no jogo de golfe. No golfe também a bola percorre tantas jardas. Então, a jarda é uma unidade que surgiu então como definição a medida da ponta do nariz até a ponta do polegar esticada. É uma unidade que também varia conforme o tamanho do corpo da pessoa. Uma pessoa adulta
certamente teria a medida da jarda muito maior do que uma criança. Tá? Então houve essa necessidade de se padronizar essa medida também. E hoje se tem padronizado o seguinte, que uma jarda equivale a 3 pés, tá? Pés, o símbolo é FT, tá? De foot no inglês, né? Jardas também, o símbolo é YD, é da escrita em inglês. E então uma jarda equivale a 3 pés ou 36 polegadas, visto que um pé é definido como sendo 12 polegadas. Tá? O símbolo de polegadas, IN, ou aqui um apóstrofe duplo. Em relação ao sistema métrico, a jarda equivale a 91,44 centímetros. Então, quase 92 centímetros, pouco mais de 91 centímetros é o comprimento padrão para a jarda. Então hoje, quando é utilizada a jarda, não é mais feita a medição no corpo humano, e sim é considerado este padrão, tá? De quase 92 centímetros. Então menos de 1 metro é a jarda. Uma outra unidade que eu trago aqui, tá? É a polegada. Tá? A polegada, ela ainda é utilizada em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, e também no próprio Brasil, em algumas medidas você ainda continua utilizando a polegada. Tá? Só para esclarecer, para definir a polegada é a medida da largura do polegar. Tá? Então, a largura do polegar numa pessoa adulta, ela tem aproximadamente 2,5 centímetros. Tá? Hoje convencionamos uma polegada como sendo igual a 2,54 centímetros. Esse valor padronizado desde 1959. Tá? Mas assim, a polegada, tá? Esses 2,54 centímetros normalmente são atrelados a frações. Tá? Quando se fala em polegadas, muitas vezes se fala em meia polegada, 1/4 de polegada. Tá? Principalmente quando você compra tubulações, tá? Um cano de PVC, por exemplo, de meia polegada, é porque o diâmetro interno, tá? O diâmetro interno daquele tubo é de meia polegada, ou seja, a metade de 2,54 centímetros. Tá? Enquanto que quando você compra uma tubulação de 1 polegada, significa que o diâmetro interno daquele tubo é de 1 polegada, ou seja, 2,54 centímetros. Tá? As polegadas também continuam sendo utilizadas, por exemplo, nas telas, tá? No próprio celular, telas de televisão. Tá? Quando você compra uma televisão, tá? O tamanho da tela é medido sempre na diagonal. Tá? Você mede sempre a medida na diagonal. Então, uma televisão, por exemplo, de 50 polegadas, é porque a medida de sua diagonal é de 50 polegadas, ou seja, 50 vezes o 2,54 centímetros é o comprimento de sua diagonal. Também costumamos usar as polegadas ainda para ferramentas, tá? Principalmente a chave de boca. Tá? Quando você tem a chave de boca, tá? Que tem aquele uzinho, a chave, por exemplo, 1/4 significa que a abertura da boca daquela chave é de 1/4 de polegada. Tá? As rodas, tá? Quando você compra, vai trocar a roda, o pneu do carro, você tem lá, são tantas polegadas. Tá? Então tem a ver com o diâmetro, a medida do diâmetro do pneu da roda. Tá? Diâmetro interno do pneu ou então o diâmetro da roda. As próprias bicicletas, tá? Quando você compra uma bicicleta aro 26. O que é uma bicicleta aro 26? É uma bicicleta cujo aro tem diâmetro interno de 26 polegadas, ou seja, 26 vezes 2,54 centímetros. Vejam o quanto de curioso ou quanto de curiosidades
você tem atrelada a essas unidades de medida. Aqui eu estou trazendo apenas duas, a jarda e a polegada, mas existem inúmeras outras, tá? E este vai ser justamente o desafio aí, a avaliação desse segundo tópico, para que vocês procurem outras unidades, tá? Palmo, pé, braça, tem tantas outras unidades que vocês vão pesquisar aí, sendo convencionais ou não convencionais, tá? Milha marítima, milha terrestre, tá? Nós. Então vocês vão pesquisar, vão definir e também buscar curiosidades. E isso deve ser organizado num glossário. Então, um glossário é quase que nem um dicionário. Você entra com o nome da unidade, procura definir ela e coloca observações. Então, todos vocês vão tentar buscar informações sobre unidades de comprimento. Tá? Nesse momento, unidades de comprimento. Vai chegar um momento que esse glossário vai quase que se esgotar. Então, como é que eu vou fazer se eu chegar por último e esse glossário já está praticamente concluído? Não tenho mais o que acrescentar. Bem, a sua participação vai ser avaliada também mediante o acesso. Então, em dado momento eu vejo que o glossário quase que se esgotou e alguém entrou, eu vou avaliar esse ponto então pelo acesso, por ter acessado o material e entenda-se que tenha estudado, tenha se apropriado do conteúdo, mesmo que não tenha acrescentado nada, tá? Então aqui também, nessa etapa aqui dessa oficina, eu descrevi aqui, propus aqui uma atividade investigativa. Peço os alunos para pesquisar em duplas ou grupos curiosidades sobre outras histórias e o contexto em que foram utilizadas, tá? Depois eu vou para uma terceira etapa dessa minha proposta de oficina, que é uma proposta prática. Antes eu acabei esquecendo de falar. Ela poderia ser perfeitamente aplicada numa turma de 6º ano, mas também pode ser adaptado a outras turmas, tá? Então, a terceira etapa, busca pela padronização. Como já havia dito antes, inicialmente se buscou utilizar unidades como partes do corpo, as partes do corpo como unidades de medida. Mas isso trouxe confusões, à medida que essas unidades não têm o mesmo tamanho de pessoa para pessoa. Ou seja, essas medidas, essas unidades variam de pessoa para pessoa. Então, com o tempo, passou-se a ver a necessidade de padronizar, para que todo mundo usasse as mesmas unidades de medida. E isso aconteceu, então, por volta do século XVIII, durante a Revolução Francesa. Então, principalmente na França, é que se desenvolveu, então, esses princípios científicos no sentido de padronizar unidades de medida. Então, lá surgiu o metro, e posteriormente também surgiu o Sistema Internacional de Unidades, que nós falamos muito, principalmente lá na física, tá? Aqui também trago alguma curiosidade, principalmente em relação ao metro, tá? Como é que o metro foi definido? Porque não é que o francês, algum cientista francês, um certo dia acordou e está aí o metro. Não, esse metro foi algo definido, tá? Então, inicialmente, o metro foi definido como sendo a 10.000.000ª parte da distância entre o Polo Norte e o Equador. Essa medida feita ao longo do meridiano de Paris. Então, o meridiano que passa sobre Paris. Então, Polo Norte até a linha do Equador, essa distância dividido por 10.000, então representava o metro. Lógico, esse foi um conceito bastante teórico, mas foi uma fundamentação que instituiu o que é metro.
tá? E era padronizado. Depois, lá em 1799, surgiu então a ideia de construir uma bara de 1 metro. Essa bara foi construída com uma liga de platina e irídio. Tá? Acho que, se não me engano, eram 90% de platina e 10% de irídio. Então, uma liga que ela era bem resistente, tá? E também ela era uma liga assim que não sofria muita pouca deformação em relação à dilatação, por exemplo. Então ela sofria muita pouca variação nas suas dimensões com a variação da temperatura. Por isso que foi escolhido esse material. E mesmo assim essa bara ela foi exposta dentro de um recipiente bem controlado em relação à temperatura e à pressão, tá? Para que ele justamente mantesse aquele comprimento, aquela medida, tá? Então essa bara era exatamente 1 metro, ela passou a representar 1 metro, então ela era um protótipo internacional do metro. Esse protótipo ainda é guardado no Museu da França, tá? Nas proximidades de Paris. Mas esse protótipo não é usado mais. Tá? De 1960 para cá, ao invés de ter um protótipo físico, o metro passou a ser conceituado através do comprimento de onda de luz, primeiramente, e a partir de 1983 até hoje, ela é definida como a distância que a luz percorre no vácuo em uma fração de segundo igual ao inverso da velocidade da luz no vácuo. Tá? A velocidade da luz no vácuo aqui, então, 299 milhões de metros por segundo. Aproximadamente. Então, o inverso disso é a distância que a luz percorre, que equivale a 1 metro. Então, hoje nós conceituamos metro como sendo isso. Tá? É a distância que a luz percorre no vácuo nesse intervalo de tempo. Okay? Isso é o metro. Então, uma definição aceita mundialmente. Continuando nesta etapa de padronização, adentramos a questão dos instrumentos. Então, aqui sugere-se a construção de instrumentos de medição, como fitas métricas e a régua. Então, aqui eu proponho, como a título de sugestão, dividir os estudantes em 2 grupos. Um que vai construir fitas métricas, ou uma fita métrica, e outro que vai construir uma régua. Tá? A fita métrica ela deve ser construída com barbante e, óbvio, com a ajuda da fita métrica para indicarem as distâncias, né, os comprimentos devidos. Então, a proposta é usar um barbante e construir 1 metro. Tá? Então, medir 1 metro de barbante e, ao longo desse metro de barbante, acrescentar nós que dão a medida dos decímetros. Então, vocês vão ver que ao longo do metro, você vai ter 9 nós que estabelecem 10 segmentos, cada segmento equivale a 1/10 do metro, ou seja, 1 decímetro. Tá? Mais para frente a gente vê que são 10 centímetros. O outro grupo deverá fazer uso de palitos de picolé, régua, canetas para construírem 1 decímetro. Então, a partir do palito de picolé, ele pode ser cortado, quebrado ou não necessariamente, mas sobre ele que seja indicado 1 decímetro, 10 centímetros. E esse decímetro ele deve ser construído, então indicado e feitas as marcações das subdivisões em centímetros, de modo que ao longo do decímetro você tenha 9 marcações que estabelecem 10 segmentos de comprimento igual a 1 centímetro cada um. Construído essas ferramentas, esses instrumentos de medida, parte-se para a proposição da 4ª e última etapa, que é uma aplicação prática no dia a dia. Tá?
Então, exercícios de conversão. Solicitar que os grupos de estudantes realizem a medição de alguns objetos da sala. Podem ser carteiras, o quadro, cadernos, o comprimento da própria sala, a largura da porta, da janela, objetos que estiverem ao alcance dos alunos, tá? E utilizando os instrumentos que eles confeccionaram para efetuar as medidas, tá? E na sequência, propor que registrem essas medidas e, por fim, que as convertam para unidades diferentes conforme a conveniência, tá? É óbvio que você não vai transformar, por exemplo, centímetros em quilômetros, mas de repente é conveniente um determinado número de centímetros transformar em metros ou vice-versa, tá? Então vai do diálogo dos componentes do grupo para ver qual é a conveniência, tá? O que é interessante converter, tá? De qual unidade para qual. Proponho ainda uma gincana. Essa gincana, então, também realizada em grupos, e ela se dá mediante desafios propostos pelo professor. Tá? Desafios do tipo: qual é o comprimento da lousa? Ou quantos palitos de sorvete cabem no comprimento de uma carteira? Ou quantos palmos temos na altura da porta? Tá? As respostas dadas pelos grupos devem ser baseadas no raciocínio lógico e na estimativa, ou seja, feita a pergunta, o grupo vai dialogar e vai dar uma estimativa, um chute, tá? Após cada tentativa, se sugere que os alunos façam a medição utilizando trena ou então um objeto solicitado para verificar o valor correto. E aí, o grupo que mais se aproximar, cujo palpite mais se aproximar da medida real, deve computar pontos. Ao final, vence o grupo que acumular o maior número de pontos. É uma proposta de uma gincana aí, que tem tudo a ver com o que a BNCC traz também, no que diz respeito ao desenvolvimento do raciocínio e da estimativa, tá? E, por fim, poderiam ser ainda colocados problemas. Tá? Problemas, óbvio, com o uso de diferentes unidades. Aqui eu coloquei um exemplo. Aqui, ó. João contornou 8 vezes seguidas um quarteirão com sua bicicleta. Sabe-se que o quarteirão tem a forma de um quadrado com 150 metros de lado. E a pergunta é: quantos quilômetros ele andou no total? Vejam que são perguntas que trazem necessariamente unidades diferentes, né? Ele percorreu lados de quarteirão medidas em metros e no final eu quero saber o quanto ele andou em quilômetros, tá? Então, assim, pessoal, esta é uma proposta que nós trouxemos aqui, vamos chamar de uma proposta de oficina ou uma coletânea de atividades que tem esse viés voltado à história da matemática no que diz respeito ao surgimento das unidades de medida e o desenvolvimento delas ao longo da história, tá? Começando lá com a necessidade de se medir, o uso de unidades não convencionais como partes do corpo, a necessidade de padronização e, por fim, a questão da utilização de instrumentos de medida como régua e trena, tá? Com isso, eu encerro a apresentação do material 2, do tópico do número 2, e ficaria agora para vocês fazer uma releitura desse material. E como atividade da semana, nós temos então a construção de um glossário. Esse glossário, então, é para que vocês indiquem unidades de medida de comprimento, convencionais ou não convencionais, tá? Milhas, nós, braças. Bem, vocês vão procurar.
pés, tá? Ou vocês vão procurar, de repente vocês vão encontrar unidades aí que a gente nem imagina que possam existir, tá? Outro dia até comentava com a professora Selmara, quando nós falávamos de unidades de área, que há um tempo atrás eu li um artigo, ele era um artigo relacionado à etnomatemática, e ele visava ver como pessoas lá do interior, pessoas da agricultura, da região noroeste do Paraná, lidavam com a questão de medir terras. Tá? E lá surgiu uma unidade bem estranha para medir terras, que é o litro. Sim, litro. Litro como superfície, não como volume. Tá? E então o artigo explicava que eles usavam o litro como medida de área no contexto de semear a quantidade de sementes que cabem dentro daquele litro. Não sei ao certo sementes de que planta que era, mas a ideia era o litro contém uma quantidade de sementes. Essa quantidade de sementes deve ser cultivada numa determinada área. Aquela área era chamada então de litro. Então, da mesma forma, acredito eu que vocês vão se surpreender com algumas unidades não convencionais utilizadas antigamente, tá? Em relação ao comprimento, à medida de comprimento. Tá? Então, lá vocês vão entrar, vão citar a unidade que vocês pesquisaram, definir ela, como é que ela por exemplo, a jarda era da ponta do nariz até a ponta do polegar, essa é a definição. E além das definições, curiosidades. Onde que era utilizado, se ainda é utilizado, em que contextos eram utilizados. Curiosidades, tais como foi apresentado ali no material sobre a jarda e a polegada. Inclusive podem acrescentar aí a jarda e a polegada também nesse glossário para que ele fique mais completo. Depois a gente tem um material aí para se embasar, porque principalmente quando a gente pega um livro de física ou um livro da área de engenharia, que muitas vezes é traduzido de uma obra inglesa, aí é comum o uso dessas unidades não convencionais ainda. Tá? Então, fica aí a dica. Espero que esse material seja útil para vocês, que vocês se apropriem dele e que, à medida do possível, vocês possam também fazer uso dessas atividades ou dessas sugestões em suas práticas na sala de aula. Ok? Até o próximo encontro. Tchau, tchau.